Até esse momento, a gente tem inserido no nosso gráfico algumas médias, as médias móveis exponenciais. A gente tem essa primeirinha que está muito próximo ao preço, né? Uma média curta que é de 8 períodos, ok? Temos essa azulzinha aqui, ó, que é de 21 períodos. Temos essa marronzinha aqui, que é de 34 períodos. Essa lilás, né? Ela é de 55 períodos. A laranja é de 89 períodos. E essa amarela um pouquinho mais grossa é de 144. A ideia principal é passar para vocês as médias que eu utilizo normalmente, tá? Então, das que estão aqui, está faltando mais uma ou duas. Então, vamos colocar mais um cara aqui, ó. Mais o que? Um indicador. Inserir indicador, média móvel. Eu vou inserir ela aqui no gráfico e vou colocar o número de períodos dela. É a maior média móvel que eu gosto de usar, ok? É a 610. Olha ela aqui, só que ela está com uma aritmética, vamos colocar ela como exponencial. Manter a mesma coerência das outras, ok? Aparência dela, a gente vai colocar assim, ó. Escolher aqui, deixa eu ver. Essa prata, tá? Só que eu vou aumentar a grossura dela aqui, ó, para 3. Bom, primeiro comentário, né? Eu até coloquei forçosamente nessa parte do gráfico para entender. As médias móveis nos auxiliam principalmente a enxergar tendência. Então, se eu tenho, que é um indicador de tendência, tá? Então, se eu tenho as médias alinhadas, bonitinhas, 8, 21, 34, 55, 89, 144, 610, nesta ordem, eu estou com tendência de alta. Isso está claro. E se tivesse ao contrário, em ordem inversa, teria tendência de baixa. E a propósito, essa parte do gráfico aqui coloquei para olhar, olha, é o seguinte, quando elas estão muito juntas aqui, significa que a gente está numa consolidação muito grande, tá? Olha quanto tempo ficou aqui. Das duas, uma, né? Ou ela viria para baixo, o preço bem para baixo, e aí começa a se alinhar todas as médias para baixo, né? Então, da ordem inversa, né? 610, 144, 89, 55, e assim vai até de 8, ok? Para baixo. Nesse caso aqui, subiu, o preço subiu. Ok. Então, duas coisas. Elas espaçadinhas me dá uma clara tendência de alta ou de baixa, ok. E juntinhas, está dizendo que é uma consolidação, é melhor ficar fora ou apenas entrar no trade a partir do momento que ela sai dessa consolidação, ok? Além dessas médias aqui, a gente poderia colocar mais uma outra aqui. Por exemplo, vamos inserir aqui no gráfico a média, por exemplo, vou colocar aqui, inserir aqui, de 200 períodos. Ok? Tem muita gente que usa essa média aqui. Então, ok. Opa, peraí. 200 períodos está aqui, ó. Tá? Vamos lá. Alterar a propriedade dela. 200 períodos exponencial. Ok. A aparência dela, eu vou colocar ela verde assim mesmo. Ok? Só que eu vou aumentar a grossura dela para 2. Ok? Aplicar. Tá. Olha ela aqui. Tá bom. Essa, aí você pode estar perguntando assim, mas você falou 8, 21, 34, 55 são médias e valores de médias que você usa muito, são as principais. 200 você disse que não usa muito. Mas por que, Moita? Tem algum motivo para isso?
As médias móveis que eu utilizo, não só eu, mas o mercado, né, olha muito para elas, fazem parte da sequência de Fibonacci, né? Um careta lá chamado Leonardo Fibonacci, inventou essa sequência aí, né? Criou essa sequência a partir de experiências que ele fez com coelhos, e aí é claro, né, vocês consultem isso no Google, mas o importante é saber o seguinte, a sequência de Fibonacci começa com 0 e 1, tá? Bom, a partir do 0 e 1 é somado para o próximo número, para você descobrir se somos dois anteriores. Então, 0 e 1 dá 1, ok. 1 e 1 dá 2. 2 e o antecessor dele, que é 1, somados dá 3. 3 mais o antecessor, que é 2, dá 5. 5 com o antecessor, que é 3, dá 8. E assim por diante. Então, a sequência fica assim, ó. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim vai até o 610, né, que eu acabei de colocar no gráfico, depois eu explico quando, em que momento que eu gosto de olhar mais para ela, tá? E uma outra muito grandona aqui, que eu também tenho uma colorida nela, que é 2,584, que é uma média gigante, por assim dizer, tá? Bom, pode ver que o que está assinalado colorido aqui, essa de 8 está em amarelinho, nós temos no gráfico. Essa de 21 em azul nós temos também no gráfico. Essa 34 em marrom também temos. 55, 89, 144 e 610, ok? Bom, fora isso também, tem uma curiosidade aqui. Se a gente pegar 89 e multiplicar por um número 1, 61, 18 ou 1, 618, a gente obtém 44, ou vice-versa. Pega 144, divide por 1, 618, a gente tem 89, ou seja, é a proporção que deram o nome de proporção áurea, ela é muito especial, tá? E o número, ou número de ouro, né? Chamam de número de ouro. Para nós, fora o que é aplicado na biologia, na astronomia, em vários, até digamos assim, no nosso corpo humano, essa proporção ela é verificada, ok? Mas isso, consultem pelo Google, vocês vão descobrir um monte de coisa. Mas isso, para nós, no mercado financeiro, a gente utiliza muito quando a gente vai fazer uma projeção para saber, por exemplo, até onde o preço pode ir, ou numa retração, até onde ele vai voltar. Isso vai ser um assunto para uma próxima videoaula, quando a gente estiver falando de projeção e retração de Fibonacci, ok? Para que a gente possa, né, ter um entendimento melhor da importância e do uso dessas regras, o que eu fiz? Separei um pequeno trecho do gráfico aqui, o gráfico na verdade é de 1 minuto, do mini índice, em que o dia, né, do dia 18, na verdade o 18 começa aqui, ó, tá? Tem uma linha fininha aqui, mas começa então o dia 18 aqui no gráfico de 1 minuto. E é lógico que antes do dia 18, nós temos outro dia, foi dia 15, ok? Então, primeira coisa que a gente nota nesse pedaço aqui é essa consolidação que no final do dia o índice esteve, ok? Legal. Aí o que acontece? Logo de cara, no começo do dia 18, o índice abre muito próximo a essa média aqui, ó, mais acima dela. Que média que é essa aqui? É exatamente a 610. A 610, para mim, no gráfico de 1 minuto, ela é uma espécie de divisor de águas, né? Então, acima dela, nós estamos falando que o mini índice está subindo, ok? No intraday, nós estamos falando tudo do intraday, ok? Abaixo dela, nós temos a possibilidade de o índice voltar a cair. Então, é lógico, se um dia anterior estava consolidado,
Abaixo, mais ou menos, dessa linha aqui, a gente estaria com o dia iniciando vendedor, né, para o mini índice. No entanto, ele abriu acima das 610 aqui, ok? Vamos lá, vamos andar um pouquinho para a direita no gráfico e observa, né, como as médias estavam muito juntas, né, sinal de consolidação, e depois elas foram abrindo, tá? Abrindo, abrindo e se alinhando, né? De tal forma que nesse ponto aqui a gente já tem alinhado, né? Então, a 8, 21, 34, 55, 89, 144, a de 200 e a de 610 aqui, ok? E é lógico que elas vão subindo, né? Elas começam a ter uma inclinação para cima. Ok, legal. Vamos um pouquinho mais para a direita. O gráfico vai, sobe, desce, ok. E de repente, ele vem num determinado ponto aqui do 1 minuto, ok? Esse ponto aqui, ele é muito importante para mim, né? Quando eu estou olhando aqui, olha, primeiro, voltou de novo na 610. E olha, repara, só que a 610, na verdade, já está um pouquinho mais em cima, ok. Ele subiu, teve uma subida boa, depois voltou de novo na 610 aqui, ok? Voltou, ficou um pouquinho em cima dela, houve briga aqui, é lógico, né? E o índice volta a subir de novo. Aí, vem até aqui em cima e volta de novo. Aonde que ele volta? Ele volta entre a média de 144 e de 200, um pouquinho abaixo dela até foi, né? Ok. Depois, volta a subir de novo, volta de novo, entre as médias de 144 e de 200. Isso aqui é importante porque é o seguinte, eu não preciso estar, por exemplo, no gráfico de 5 minutos para eu saber onde o índice está. Basta eu ter a ideia, ter bem na minha cabeça a proporção, né, a equivalência, né, melhor dizendo, das médias móveis entre os tempos gráficos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 5 minutos e vamos procurar o dia 18, ok? Vamos voltar aqui, ó, gráfico de 5 minutos. Dia 20, eu estou olhando por aqui, ó, aqui embaixo, estamos mostrando, dia 20. Dia 18, ok. E mais ou menos no horário, que na verdade aqui foi 11h15 por ali, depois aqui foi 11h50 e aqui meio-dia e 20 mais ou menos, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouco para enxergar um pouquinho melhor, né? Fica muito pequenininho, fica ruim. Legal. Se reparar, olha só, ele voltou, né? Quando ele, depois de uma subida, ele voltou entre as médias de 55, 89 e 144, ok? Bateu na 144 aqui. Se a gente reparar lá no gráfico de 1 minuto, a 144 tem uma equivalência muito próximo a 610, ok? Que é o divisor de águas, ok? Para mim, né? E no segundo momento, ele voltou entre as médias de 34 e 55. Lá era 144 e 200. Ok? Voltou de novo aqui entre as médias de 34 e 55, que lá no minuto é a 144 e 200. Ou seja, até por observação, eu sei que eu devo fazer compras próximos dessa região de 34, 55 e aqui até no máximo nessa região aqui da 144 dos 5 minutos. Olhando por esse lado, a gente olha aqui de novo, né, que voltou de novo no 34,55. Ou seja, eu quero comprar, até por observação, eu sei que ele dá uma esticada, ele volta nas médias 34,55 principalmente, tá? Então, nesse ponto aqui, eu quero efetuar uma compra, mas quando eu vou fazer essa compra, ou uma entrada, vamos pensar dessa forma, eu tô no minuto, eu gosto de usar 1 minuto, porque 1 minuto eu consigo precisar melhor
porque exatamente eu vou querer comprar entre a 144 e 200, mas a faixa de preço ela é mínima ali, e não é de qualquer jeito, né? Normalmente fica um pouco de lado, e é nessa hora que a gente faz a entrada, ok? Vamos lá. Vamos olhar então esses mesmos pontos aqui, onde estão esses retângulos, aonde que isso acontece, ou que pontos são esses no 15 minutos. Vamos voltar aqui. Aqui é do dia 26. Vamos voltar lá para o dia 18, né, do nosso exemplo aqui, ó. O dia 18 começa aqui, ok? Olha lá. Opa, só que vamos aumentar, ó, aqui, ó, os caras, os três aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vou aumentar o gráfico para a gente poder enxergar melhor, para entender exatamente onde ele bate ali, ok? Olha só. Nada mais é, né? Quando ele volta, né, lá nos 5 minutos, então, né? Entre a média de 34 e 55, na verdade, nós estamos falando muito próximo da média de 21, que é esses dois pontos aqui, ó, entre a média de 8 e de 21, tá? E quando ele volta para 144, a próxima região, equivale à média de 34. Ou seja, o ideal é que eu tenha essa proporção na cabeça, porque os gráficos principais, né, do intraday é o 15 minutos, que é o maior, 5 minutos e 1 minuto, ok? E principalmente entender o seguinte, né? Primeiro, né, as médias elas estão alinhadas, no caso aqui, porque é uma tendência de alta, elas estão alinhadas entre elas aqui. Quando é bem para uma retração, que nem voltou aqui de novo, olha, subiu e voltou. Voltou de novo na média de 34. Lá nos 5 minutos, a gente está falando da média de 144, ok? Olha, vamos lá. Aqui de novo, ele volta na 144, desceu até um pouco mais, mas depois, ó, volta a subir de novo. Passou de novo 144 e volta a subir. Bom, o importante é entender essa proporção e principalmente, né, porque independente do tempo gráfico, o preço sempre vai estar procurando essas médias de Fibonacci ou do Ficube, como queiram chamar também. Mais para frente a gente detalha um pouco melhor isso. Então a importância da média é exatamente, por exemplo, numa tendência de alta, ela está, vamos voltar aqui para os 5 minutos, ela está, deixa eu aumentar, né, para ficar mais fácil. Olha só, de volta aqui no gráfico. Vamos voltar lá para o dia 18 de novo. De pegar o mesmo ponto, a gente pode pegar qualquer ponto do gráfico. Eu peguei ali porque tem uma sequência, né? Que é mais fácil explicar dentro daquela sequência, ok? Dia 18 aqui, ó. Dia 19 ainda, a dia 18, tá? Esses três pontos aqui, ó. Nada mais é, cada média dessa, como eu acho que eu já tinha comentado isso, ela funciona, no caso, como é uma tendência de alta, como suporte. Se fosse o inverso, seria resistência, ou seja, pontos em que o preço vai dar uma parada. Se ele vai parar ali e depois vai continuar, por exemplo, descendo, é outra história, mas sempre ele vai parar muito próximo dessas médias aqui, ok? Principalmente quando aliado a essas médias aqui, a gente tem um ponto já que a gente já colocou em algum ponto o tempo do gráfico, que seria um ponto importante. No caso aqui, o 132.500. Então, chegou. É um ponto importante de suporte do mini índice. Está próximo dessa média, a gente tem que fazer uma operação, ou deveria fazer. É lógico que a gente pode fazer qualquer operação, de repente, não me sinto à vontade a fazer isso, né? Ou como que a gente diz, com a faca caindo, né? Não, normalmente a gente não faz assim, a gente espera lá aquele gráfico de 1 minuto, ele ficar meio que de lado. E a gente tem segurança para poder fazer a operação e encontra um ponto de stop muito pequeno.
essa ideia. Jamais, né, a gente faz, ou pelo menos eu aconselho que não faça, é comprar topos, principalmente novos topos, né. Por quê? Porque a tendência dele voltar é muito grande. Então, a as médias nos dão uma condição muito melhor do que exatamente sair comprando, por exemplo, um topo, um topinho, tal, né. É isso. Eu acho que até aqui eu falei bastante das médias, e isso aqui fica claro quando você está operando no dia a dia, né. Você não sabe o que vai acontecer. Você, a única coisa que você tem certeza é que o gráfico numa tendência de alta, por exemplo, quando ele volta nas médias, que médias? Médias de 34, 55 nos 5 minutos, é um bom ponto para uma tentativa de entrada, ok? Ah, passou dela, no caso dos 5 minutos, o ponto melhor, né, ou melhor, se eu pudesse eu compraria sempre na média de 144, mas nem sempre ele vai. Por exemplo, ele veio até 34,55, não veio até 144. Então, se eu tiver que fazer até, de repente você entra com um contrato, por exemplo, aqui, ou entra com um contrato por aqui, e se ele descer mais, você compra mais um, por exemplo, e faz um médio, seu médio vai ficar mais ou menos nessa linha aqui, é também uma alternativa, são estratégias que a gente usa, mas isso com o tempo, né, vocês mesmos exercitando, fazendo testes, vai ficar claro. Pra vocês verem isso, dá para ver isso também ao vivo, né, quando eu estou fazendo as minhas operações. Então, quando você estiver olhando, eu estou numa live, no dia, né, no intraday lá, e de repente o preço voltou na média de 34, 5 minutos, você vai ver que logo em seguida eu entro, tá voltando, né, na média de 34,55, eu entro no de 1 minuto, porque eu quero precisar, eu quero estar mais próximo do fundo possível, tá. Eu acho que foi legal, em relação às médias, tá bom por aqui, tá. Lembrando, né, que a gente estava usando sempre a do Ficube e tal, mas nada impede, né, e eu tenho várias, né, para eu exatamente perceber o leque. Mas você pode usar uma, 2, 3 médias só, né, ou de repente usar médias diferentes. O importante é que, eh ao longo do tempo, da aprendizagem e da própria experiência, tempo de tela mesmo, tempo de gráfico, você possa observar os pontos que realmente são importantes para você fazer suas operações com mais segurança. Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like, faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!